Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo, Faustino Ouro jogando, meus amigos. E ele já enfrentou logo de cara o grande mestre Ante Brikic, meus amigos. Um jogador com quase 2.600 de rating. Um desafio e tanto para esse garoto de 11 anos e 13 meses de idade, né? Um desafio e tanto. Vamos dar uma olhada então, será que o Faustino Ouro vai bem nessa Copa do Mundo? Será que ele vai ser o primeiro jogador com 11 anos e 13 meses a jogar o torneio de candidatos? Vamos dar uma olhada. É possível. Ele precisa vencer esse campeonato aqui ou ficar entre os 3 primeiros e garantir a sua vaga, né? É improvável, mas é possível. Vamos torcer também. Eu vou torcer nada, eu tô torcendo pros brasileiros aqui, mas depois dos brasileiros eu tô torcendo pro Erdogmus, pro Faustino Ouro, pra molecadinha aí. Vamos dar uma olhada então, Faustino Ouro, meus amigos. Abre a partida com o peão do rei E4. O Brikic responde com C5 a defesa siciliana. E cavalo C3, por enquanto a siciliana fechada. Cavalo C6, cavalo vem para F3 e aqui E6, possibilitando uma presença no centro com o lance D5. O Faustino Ouro também luta pelo centro, avança o peão central, peão toma e aqui cavalo em F6, seguindo o desarrolho e A3. Controla um pouquinho a casa de B4, D6 foi jogado, aqui possibilitando o desenvolvimento do bispo, ocupando a casa de D6, impedindo E5 e seguimos com o lance bispo em E3, desenvolvendo. Bispo E7 prepara para rocar, bispo E2 faz a mesma coisa, as pretas rocam e colocam o rei em segurança e o Faustino Ouro que poderia rocar aqui prefere jogar com dama D3, lance muito bacana. Deixa o rei flexível aqui. Será que ele vai querer ir pro roque, pro grande roque? Ele ainda não define. E aqui mantém o suspense. Bispo D7 foi jogado pelo Brikic. E aqui F4. E agora, hein? O Faustino Ouro já começou um ataque aí. Ainda não sei se ele vai pro roque, pro grande roque. Tá bacana a abertura dele aqui. Tá mantendo o suspense. E5 foi jogado pelo Brikic. Ele pensou por 5 minutos aqui. Fez um bom lance. Faustino segue com cavalo toma. Peão toma, meio que intimidando agora o Faustino Ouro a não fazer o grande roque. E o Faustino Ouro, claro, respeita isso. Segue com o lance roque. Seria muita loucura. Eu já vi jogador indiano fazer. Quem é que fez isso daí? O Vidit Gujarat fez um negócio tipo assim. Não é que é ruim, não é que vai perder, mas é ultra arriscado, assim. É tipo, cara, correr na contramão. É difícil jogar isso daqui. Agora, o Faustino Ouro prefere jogar com o roque. Temos o lance peão toma e bispo por F4. O Faustino Ouro ficou com o peão isolado. Será que é ruim isso? Não sei, é disso que se trata a partida. Bispo E6 foi jogado e agora rei H1, como jogariam os clássicos, né? Os jogadores adoravam jogar um rei G1 rei H1 para dar a casa de G1 para a torre e estourar um peão. Não sei se essa é a ideia do Faustino, acho que é mais evitar que esses golpes, né? E aqui então, cavalo em E8 foi jogado pelo Brikic, manobrando o cavalo, sai da frente do peão. Torre de A em D1, coloca uma pressão violenta no peão de D6. É nisso que o Faust está apostando, é para isso que ele controlou a casa de D5, para evitar esse avanço. E aqui bispo em F6 foi jogado tentando diminuir o controle da casa de D5. As pretas querem fazer esse avanço. E5 foi jogado. Temos aqui peão toma, dama por dama. E aqui trocas, né? Você pode tomar de torre, tanto faz, em algum momento esse bispo vai ser desviado e o Faust vai recuperar material. Por isso o bispo toma e aqui bispo por E5, o Brikic preferiu ir para a linha que mantém as peças no jogo e segue com bispo F6 de novo. E o Faust joga o lance bispo D4 fino, aqui mantém a torre amarrada na defesa do peão. Bispo toma, torre toma, com isso o Faust ganhou um tempo, a torre ganhou flexibilidade, é possível dobrar, inclusive aqui também as torres. Seguimos com o lance cavalo em F6 e aqui bispo em F3. Não apenas atacando o peão, mas também controlando os saltos do cavalo. Torre de A em B8, vai pro contragolpe, faz a coisa certa aqui o Brikic, não ficar se defendendo, mas sim partir pro ataque. É isso, uma aula aqui. B4 foi jogado pelo Faust. Torre de F em C8, agora sim faz a proteção. E cavalo em A4 controla a casa de C5, não dá mais para avançar. Esse cavalo vai ficar muito bem posicionado. Bispo D5 foi jogado e temos agora H3, eliminando qualquer possibilidade de mate na fileira do fundo. Se bispo toma, torre toma, sem se preocupar com possíveis aberturas aqui de coluna com ataques de mate.
Torre E8 ganha mobilidade para a torre, uma vez que o bispo garantiu a defesa do peão. E o Faust segue melhorando a posição do cachorro. Cavalo C5 foi jogado, bispo toma, torre em E1 com cheque. E agora? Rei H2. E aqui temos torre de B em E8, dobrando aqui as torres. Faustino segue com torre de F em D3 e H5. Faust joga a torre D8, propõe as trocas, H4. Faustino vai para as trocas, segue com rei G1. E aqui torre E2, as pretas parecem ter uma posição mais ativa, será? Faustino segue com o lance C4. Por enquanto, esse peão aqui tá difícil de defender. Cavalo H5 vem trazendo as peças pro ataque. Até mesmo é possível aqui jogar um cavalo aqui em F4 atacando todo mundo. A torre não vai poder vir para G3. E o Faustino Ouros nessa posição segue com o único lance da posição torre cheque. Joga o rei para casa de H7 e põe torre na sétima. F5 faz a proteção do peão. E o Faust segue agora com torre por A7, permitindo o cavalo em F4. E agora? Rei F1 exclama, o único lance da posição. E notem que não dá para jogar a torre por G2 por conta de cavalo D3. Olha o que esse menino de 11 anos preparou e 13 meses. Preparou isso aqui, galera. Esse lance, a torre não tem como defender o cavalo. Ela não pode vir para cá, ela não pode vir para cá. E se cavalo toma, cai a torre. Portanto, o Faustino Ouro teria um final vantajoso, vencedor. Por isso, nessa posição, não dá para tomar o peão, olha que loucura! E por isso agora a torre C2, você não vai tomar de cavalo e pendurar a torre, por isso torre C2 foi jogado, mantendo todo mundo atacado. E o Faustino Ouro segue com o lance torre E7. E agora sim, o Brigitte recupera algum material com torre por C4. Notem que não dá para jogar, por exemplo, um cavalo por G2. O Faust preparou esse lance aqui, ó. Por isso ele jogou torre E7. Esse aqui ganha a partida na hora. Não tem mais como defender a posição. Por exemplo, depois das trocas, até parece que isso aqui é bom por conta de cavalo aqui capturando o peão. Mas não dá para parar o avanço do peão das brancas, né? Ainda dá para tentar um negocinho, tentar um cheque aqui. O cavalo parece que vai conseguir parar, mas as brancas têm muita mobilidade, né? O cavalo não pode nunca se distanciar, o rei para todo mundo. É só não fazer nenhuma besteira aqui, né? Não capturar esse peão que o outro avança. É só não fazer nenhuma besteira. E as brancas têm um final vencedor. Então, super lance aqui do Faust, hein? Torre E7 foi jogado com a ideia de torre E2. Super lance. A partida seguiu com torre por C4. E o Faust segue agora com o cavalo em E6, atacando o cavalo. O Brigitte quer manter as peças no jogo, segue com o cavalo em H5, cheque foi jogado, rei G6 ataca o cachorro. E aqui cavalo vem para casa de F3, ameaçando não apenas o peão, mas também esse duplo de cavalo. Agora a linha não é tão simples porque o rei vai conseguir se aproximar dessa torre também. De qualquer maneira, rei F6 foi jogado. Faustino Ouro dá um passito para o lado, joga a torre com D7, torre C1 com cheque. E essa torre aqui foi para poder defender aqui no futuro. Foi muito bem calculado o lance do Faust. Rei F2, cavalo vem para casa de G3, rei E3, cheque foi jogado e a torre cobre. O Faustino já tinha calculado tudo isso. O tempo dos dois começa a cair. F4 com cheque foi jogado, rei centraliza. Cavalo em E2 faz cheque e protege a torre. O Faust tem que voltar, mas agora o cavalo dá cheque de novo. E o Brigitte conseguiu aqui, portanto, essa sequência que a gente fala, essa sequência de empate. Agora empatou a partida. Nada disso. O Brigitte muda o lance aqui, não vai pro empate. Faz essa jogada psicológica para cima do Faustino Ouro, que agora tem que jogar, não teve 3 repetições, segue com o cavalo D4, por enquanto aqui o cavalo está bem protegido, a partida segue com o lance G5, solidificando aqui os peões, e aqui torre D2, o único lance da posição ameaçando o cavalo. Cavalo toma, torre C2 ataca o peão, rei F3 faz a proteção, mas agora esse cara tá em perigo, porque torre cheque, e aqui é possível tomar esse peão. No entanto, torre por A3 poderia ser combatido aqui com torre D6 cheque e as brancas podem igualar. Por isso, rei E5 primeiro foi jogado, e agora o Faustino Ouro joga com torre D2 e agora sim torre por peão. E o Faustino Ouro tem um peão a menos, ele segue com torre C2, o rei encosta para proteger, torre C5 vai para cima do peão, cheque, o rei sai, cheque, o rei volta, e aqui torre B3 ataca o peão.
Faust captura o peão, cai o peão de B4, as pretas têm um peão a mais e tem um peão passado disparando. Situação difícil para o Faust, que segue com o melhor lance da posição, torre H5, jogou rápido. C5, rei F3, exclama, não é normal fazer esse lance, é um dos únicos lances da posição. Qual a ideia desse lance? O rei não estava podendo vir para casa de E3, e aqui o lance rei E2 poderia ter o lance torre D4, deixa o rei cortado. Por isso, rei F3 foi jogado. Vamos ver a ideia aqui do Faust. C4 dispara o peão. E aqui o Faust entra aqui, ó, com o lance rei E4. E aqui, então, se C3, o rei chega a tempo para parar o peão. Por isso, torre B2 foi jogado. E aqui, rei por peão foi jogado. C3, sem pensar duas vezes. O Faustino igualou a questão material, mas esse peão tá quase promovendo. Algo deve ser feito. Rei E3 no limite. Porque aqui, se C2, o rei chega a tempo aqui de parar o peão. Por isso, torre D2 foi jogado. Ainda não dá para jogar C2, mas a torre vai tentar cortar aqui, por exemplo. E o Faust segue com torre por H4 na frieza. Rei D5, temos agora o lance torre H8, torre por G2, rei D3 encosta no peão C2, vai promover, nada disso, torre C8, cheque foi jogado, rei por C2 e aqui também tá caindo esse peão, os dois jogadores têm tempo aqui para acabar a partida e por isso temos um empate. Uma partida emocionante, galera, aqui do Faustino Ouro contra o Brikitt. Pra mim foi a melhor partida que eles jogaram. Vamos puxar o relatório e depois falar quem é que passou aqui dos dois, porque sim, já teve o desempate. Mas eu trouxe pra vocês verem isso aqui, ó. Uma precisão absurda, 98.8 pro Faustino Ouro, 99 pro Brikitt. Uma partida, cara, de tirar o chapéu, né? Porque não foi um bora and draw, foi uma partida de 69 lances, cara. 99% de precisão. Numa partida de 69 lances é muita coisa, sensacional, né? E aqui vamos dar uma olhada então, ó, vamos trazer aqui em tela cheia, vamos trazer essa informação aqui pra galera, um pouquinho aqui do resultado, né? Quem será que passou aqui? Será que foi o Faustino Ouro? Vamos ver aqui então o Brikitt. O Brikitt venceu aqui a primeira partida e o Faustino Ouro venceu a segunda partida, continuou no desempate. Nas duas seguintes eles empataram. Na penúltima o Faustino Ouro venceu. Uau, meus amigos! E aqui então, na última rodada, o Faustino Ouro venceu as duas, portanto passa, inacreditável, passa o Faustino Ouro para a próxima fase. Olha isso, cara, isso aqui foi histórico. O moleque, sem brincadeira, tem 12 anos agora. É bizarro isso. O cara é um grande mestre muito forte, o Brikitt. É muito forte, um grande mestre nesse nível. Dos 2.600 de clássica, né? Quanto que ele tem? Quase 2.600 de clássica. É um jogador muito forte, cara. E o Faustino Ouro, portanto, fez 5-3, passa para a próxima fase. Que legal, que legal. Vai fazendo história aqui esse garotinho argentino, o Messi do xadrez, né? E no Brasil a gente tem, portanto, os nossos jogadores que passaram. O Sup também fez um duelo bastante complicado, empataram nas clássicas, empataram a primeira partida de desempate e o Sup venceu, passa, portanto. Fier também conseguiu uma boa colocação, passou, mas não precisou do desempate, venceu logo na primeira e empatou a segunda. E o Krikor se despede. Um grande abraço para o nosso querido Cricão, numa partida muito difícil contra o Martin Petrov, um final bem complicado. O Krikor até que conseguiu equilibrar aquele final, ele estava pior e conseguiu equilibrar, mas com o tempo caindo ali, era um final bem complicado, de linhas únicas, e ele acabou sendo eliminado, né? Então a gente se despede aí do Cricão, a gente segue na torcida para o Fier e também para o Sup, os nossos brasileiros que seguem na Copa do Mundo. E é isso, e a gente segue acompanhando também Erdogmus, Faustino Ouro. O Erdogmus passou, né? O Erdogmus venceu as duas contra o Abugenda. Mas o Abugenda, meu amigo, o Abugenda, vou te falar. Não quero falar mal dele, mas eu vou falar bem hoje de alguém. Eu vou falar bem do Tripinha, aqui do bairro. O Tripinha tá jogando tanto que ele tá jogando melhor que o Abugenda. Viu? Não falei mal de ninguém, falei bem do Tripinha. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!